Aleluia, aleluia, aleluia. Buscai o Senhor vosso Deus, invocai enquanto está perto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho cancelam os nossos pecados. Amém. Do Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, nós escutamos a nova lei, a lei do amor, a lei que foi instaurada por Jesus. E aí, no final do capítulo 7, ele conta uma parábola, porque começando capítulo 5, começa com as bem-aventuranças. Então ele apresenta várias portas de entrada para o reino. As portas que estão sempre abertas, porque ele chama a todos. Felizes os pobres de espírito, felizes os aflitos, felizes aqueles que choram, felizes aqueles perseguidos por causa da justiça. Apresenta todas estas portas de entrada para o seu reino, mas no final ele vai dizer: quem escuta tudo que eu disse, estas minhas palavras, é comparado a um homem que constrói a casa sobre a rocha. Então faz o alicerce com consistência, não uma casa qualquer. Então, está falando de uma casa material, todos nós sabemos, até quem não é pedreiro, quem não é arquiteto, quem nunca pegou numa colher de pedreiro para trabalhar, nunca ajudou como servente de pedreiro, todos sabem como fazer uma casa. A casa material, mas Jesus não está falando uma casa em si, uma casa material. A casa espiritual, construir a nossa vida. A casa espiritual, a nossa vida espiritual. A construir, construir a nossa existência. Construir a nossa existência a partir dele mesmo. Então, esse evangelho, essa pequena parábola, é uma das opções, ou melhor, um evangelho sugerido para o matrimônio. Alguém se casa, também tem a opção
de escolher esse evangelho que nós escutamos. Então, para construir esta casa, construir a nossa vida, não basta fazer um pequeno projeto. Uma coisa, se dá certo, não, porque quando vai construir uma casa, não coloca dizer se vai dar certo, se não vai dar. Porque o mundo apresenta tantas opções de sucesso, mas não diz também que vai dar certo. Agora, a certeza da fé, quando se constrói a vida a partir de Jesus, quando nós escutamos, Ele é a rocha eterna. A rocha eterna. Então, que não termina, não é um projeto para metade da vida. É um projeto que se constrói aqui, um projeto que se empenha aqui para trabalhar nesse projeto, mas que reflete por toda a eternidade. É um projeto constante, é um projeto que não termina, ele continua. Então, aquela frase de Jesus, também do Evangelho de Mateus, que um dia o santo de hoje escutou, que é um santo espanhol que foi estudar em Paris, de repente encontra lá um catolicão mesmo, era um leigo, Inácio de Loyola, também espanhol. E aí se encanta o projeto de Jesus, o projeto que Inácio estava dizendo, estava propondo. Então, é aquele versículo que diz: do que adianta o homem ganhar o mundo todo, ganhar a sua vida, ganhar o mundo todo, se depois vai perder a sua alma? Então, Francisco simplesmente ele começa a fazer parte do núcleo daqueles primeiros companheiros do núcleo de fundação da Sociedade de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, que nós chamamos de jesuítas hoje, e que começam ali em Paris mesmo, faz um voto de obediência, de castidade, de pobreza, e de repente Inácio não tinha um propósito de fundar uma ordem, uma coisa. De repente eles vêm para Roma, queria a confirmação do Santo Padre. E aí o Santo Padre os encarrega de evangelizar, porque contemporaneamente o que estava acontecendo? A heresia de Lutero. Enquanto Lutero se rebelou contra a igreja, Inácio de Loyola o que fez? Rezava, se mortificava junto com Francisco, o santo de hoje, Francisco Xavier. E de repente, Francisco Xavier vem para Lisboa, sai de Roma, vem para Lisboa. De Lisboa ele pega um navio, fica mais de 2 meses no mar e não sabia se chegava também. Poderia morrer, um naufrágio, tinha o frio, tinha peste, poderia dar uma doença, uma febre, morrer e não chegar, porque tinha que cruzar o Cabo da Boa Esperança, que anos antes Vasco da Gama cruzou, fez esse contorno para chegar na África,
E aí, Francisco Xavier chega no Japão, no extremo oriente. Para quê? Não foi lá para fazer turismo, hein? Foi lá para evangelizar, para pregar a boa nova, a mensagem gozosa de salvação de Jesus, o Evangelho. E aí, na época dele, tinha tudo por fazer, tudo. Hoje temos tudo por fazer, hoje. E Francisco Xavier morreu estafado, de cansaço, de estar cansado para trabalhar. Então nós somos chamados também a trabalhar por Jesus, trabalhar para difundir o reino, para testemunhar a nossa fé, para dizer que a nossa vida tem sentido, a vida do homem tem sentido, uma razão especial. Essa razão especial chama Jesus Cristo, que é a nossa rocha, apresentada e vivida por Francisco Xavier. Então devemos trabalhar para testemunhar a graça santificante.